pensou nisso? Quando a pessoa chega aqui e fala assim: eu cumprimento vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você já tentou se aprofundar nisso? Nesse entendimento? Como é que essa pessoa está me desejando? Como é que ela está se voltando para mim? Desejando a paz de Deus e a graça. Eu desejo para você a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Olha o que eu estou desejando para você. Eu desejo para você um favor imerecido. Sabe, que por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você mereça, o que eu estou desejando para você, você não vai alcançar com os teus méritos e com o teu esforço. O que eu estou desejando para você é o favor imerecido de Deus e a paz de Deus. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela não é a paz que nós às vezes procuramos. Porque quando nós procuramos paz, o que nós pensamos? Nós pensamos Cancún, né? Cancún, uma rede, né? Eu penso uma rede branca, rede branca, né? Vai ser mais paz, né? Branca. Aí eu penso no suquinho de laranja com canudinho, paz. E a Ju, minha banana. Aleluia. Então eu penso em paz assim. Só que a paz que Jesus nos ofereceu, Ele disse assim: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Como que o mundo dá a paz? Com a ausência de guerras, ausência de conflitos, ausência de discórdias, brigas, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho. Se tirar todas essas coisas daí, eu fico em paz. Não foi essa a paz que Jesus te deu. A paz que Jesus te deu foi a paz no centro da guerra. E o Deus que te faz vencer guerras não é o Senhor da guerra. Ele se chama Príncipe da Paz. Queridos, eu estou tão puxado de graça, sabe? De se aprofundar em estudos da graça que eu tenho que até me conter aqui para não fazer outra mensagem. De tanta coisa que tem dentro de mim. Então esse Deus que te oferece graça e paz, eu também estou te oferecendo a mesma coisa. Se de tudo que eu falar hoje aqui você esquecer, eu quero que você se lembre de uma coisa: Deus ama incondicionalmente você. Ah, pastor, será? Deus, Ele perdoa você completamente. Umas 6 pessoas acreditam. Deus, Ele perdoa você completamente. Os seus pecados passados foram perdoados. Os seus pecados que você está pecando hoje foram perdoados. E os seus pecados daqui 80 anos estão perdoados. Pastor, o senhor tem ideia do que o senhor está falando? Completamente. Você foi perdoado. Você é uma pessoa perdoada. Você não é mais um pecador. Pastor, mas eu nem pedi perdão para Deus. Não interessa. Ele já te perdoou. Ele morreu por você sendo você ainda pecador. Diz, querido, que 4 amigos colocaram um outro amigo numa maca. Ele era paralítico. E eles foram até uma casa. Chegaram na casa. Tinha muita gente em volta da casa. Muita gente lá dentro da casa. Esses 4 amigos deram um jeito de subir o telhado. E foram procurando onde Jesus estava no cômodo. Quando eles acharam o cômodo, eles abriram o telhado e começaram a descer o paralítico por aquele buraco. Quando chegaram, o paralítico no chão, Jesus chega, olha para ele, e antes do paralítico falar qualquer coisa, o que Jesus fala para ele? Perdoados estão os teus pecados. Queridos, esse é o Deus da graça. Esse é o Deus da graça que eu e você estamos servindo, amém? A Bíblia fala, querido, em Salmos 135, que aqueles que adoram os ídolos ou as estátuas, está escrito na Bíblia, Salmo 135, não sou eu que estou dizendo, não fique bravo comigo, se você está me visitando aqui hoje. A Bíblia diz, Salmo 135,
que aqueles que adoram as imagens se tornam iguais a ela. Tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, e boca, ouvido e olhos, mas não veem. Então eu e você, nós vamos nos parecer sempre com o Deus que nós cultuamos. De novo, eu e você vamos sempre nos parecer com o Deus ao qual nós adoramos. Se eu adoro estátuas, eu vou me parecer como uma estátua. E se eu adorar ao Deus da lei, como que eu vou me parecer? Carrancudo, sisudo, exigente. E se eu adorar o Deus da graça, como que eu vou me parecer? Esse Deus que, quando desce o paralítico na frente dele, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Se eu cultuar esse Deus, se eu destronar os outros, que um dia eu mesmo formei, ou que um dia a religião me trouxe, se eu destronar esses outros e começar a adorar o Deus da graça, como é que eu vou me tornar? Eu me torno igual ao Deus que eu adoro. Sempre é assim. Só que, quase entrando na mensagem já, como é que nós fazíamos? Não sei, hoje meditando eu fiquei pensando assim, o meu pastor, ele nunca me ensinou a ser uma pessoa legalista, mas eu aprendi, pastor Elton. O Arno nunca me ensinou, mas eu aprendi. Eu não sei de onde que eu tirei algumas coisas que eu tinha dentro de mim, que eu achava que eu tinha que fazer por merecer. Eu não sei, parece que já vem em nós. Na verdade, eu e você, nós somos criados em um sistema meritocrata, que é, eu faço para merecer, né? Desde criança não era assim? Não era assim desde criança? Se você comer tudo, você toma o suco, né? Se você estudar bastante e passar de ano, você vai para a praia com os teus primos. Não era assim? Em tudo nós não fomos criados assim? Em todo lugar onde a gente entrou não existia um sistema ao qual eu tinha que me adaptar àquele sistema, e para que eu fosse bem sucedido dentro daquele sistema, eu precisava seguir as normas e as regras. Então não foi pastores muitas vezes que nos ensinaram a viver em sistemas meritocratas. O que nós fizemos foi tirar da nossa própria vida e colocar dentro da igreja. E a vida toda foi pregado para nós: a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. E nós assumimos: salvação é pela graça, a salvação. Mas agora eu quero saber o que é que eu preciso fazer desse sistema aqui para que eu seja abençoado, para que eu seja bem sucedido. E é sobre isso que eu quero continuar a mensagem da lei versus graça. O primeiro versículo que nós usamos foi o versículo de João 1,17, que diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, a graça e a verdade, a lei, ela foi dada por um servo chamado Moisés. Foi dada. Nós não tivemos escolha, nós tivemos que pegar. E a graça e a verdade vieram por meio do Filho. Primeira pergunta: você quer viver pelos conceitos do servo ou pelos conceitos do Filho? Pelos conceitos do Filho. O Filho não veio dar continuidade ao que o servo implantou. A Bíblia diz, vamos abrir esse texto agora, 2 Coríntios 3:7, que foi o texto que talvez mais mexeu conosco na primeira mensagem. Diz assim lá: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras,
se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vai comigo para o verso 11, diz assim: porque se o que se desvanece tem sua glória, muito mais glória tem a que é permanente. Existia um ministério que se desvanecia, e agora nós estamos sendo convidados para um ministério que é permanente. Alguma vez na Bíblia, alguma vez na sua vida, desculpe, você já entrou dentro da igreja e falou assim: nossa, que gostoso, que glória, que vontade de não ir mais embora, e quando você vai para sua casa parece que aquilo já passou? É necessário mudar uma chavinha dentro de nós, porque nós estamos sendo chamados para algo permanente, não algo desvanecente. Primeira mensagem nós conversamos e falamos: existem dois ministérios, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. O ministério de Moisés, o apóstolo Paulo chama de ministério da morte e ministério da condenação. Queridos, cá comigo, muitas coisas eu quero fazer no céu, mas uma das coisas é sentar numa pedra e observar a conversa de Paulo com Moisés. Como é que Moisés vai falar com Paulo? Paulo, como é que você chamou meu ministério de ministério da morte e ministério da condenação? Não, mas era. Seu ministério era o ministério da condenação. Seu ministério condenava as pessoas, porque a lei condena as pessoas. Como assim, pastor? A lei condena as pessoas? Presta atenção. Exemplo. Um dia, quando eu era criança, toda vez que eu saía da escola, tinha lá uma ameixeira. Lembra da ameixa? Quem conhece a ameixa aqui? Aquelas frutinhas amarelas e tal. Delícia aquilo, né? E eu saía da escola, tinha lá um terreno abandonado. Só que ele era abandonado, mas era cercado, tinha muro em volta dele. Aí eu passava, olhava aquelas ameixas e falava: meu Deus, deve ser muito bom isso aí. Aí outro dia eu passava e falava: é muito bom, mas não tem ninguém, não mora ninguém aí, né? Falava com meus amigos: não mora ninguém aí, né? Será que seria errado pegar uma ameixa? Aí no outro dia passava medindo o muro, né? Pra ver se dava pra subir. Até que um dia o que eu fiz? O que eu fiz? Vejo que tu és profeta. Subi no muro, peguei os galhos, fui subindo nos galhos. Queridos, a culpa de estar fazendo alguma coisa errada estava me corroendo por dentro. E eu lá, chupando a ameixa. Até que um dia eles escrevem bem grandão no muro assim: não apanhem ameixas. Quase todo dia eu estava indo lá apanhar ameixa, até que passou um tempo e que já não estava mais. Sabe, era normal. Nos primeiros dias, muita culpa, né? Muita culpa. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado, mas eu fui fazendo errado, de repente já não era mais tão errado. Todo mundo faz, né? E de repente vem aquela placa: não apanhe ameixas. Quando eu li a placa, o que me veio de volta? Toda aquela culpa que antes tinha sem a placa, agora voltou. Só que toda vez que eu passava na frente, eu lia aquilo que estava escrito no muro, e o que me vinha? Toda vez? Culpa. Eu subi, eu peguei, não podia ter pegado. A lei condena as pessoas. Só que aquele escrito no muro tinha o poder de me deter e de não me fazer subir no muro e pegar de novo ameixas? O que nós estamos falando, querido? Aqui é lei, ela é pura. A lei, ela é santa. A lei, ela é legítima, verdadeira. A lei é boa, está escrito na Bíblia, a lei é boa. Só que a lei não tem força de mudança. A graça sim tem força de mudança. Então, Jesus, João 3,17, diz qual é o ministério de Jesus e o que ele veio fazer. E esse é o Deus que eu adoro, que você adora.
Então, se nós adorarmos a Jesus, nessa figura que nós vamos ler agora, nós começamos a nos tornar igual ao Deus que nós adoramos. O que está escrito lá em João 3,17? Diz lá: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, ou não para que condenasse o mundo, né? Como a lei faz, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por meio dele. Se eu sou uma pessoa que adora o Deus da lei, eu ando por aí acusando as pessoas, apontando o dedo para elas. Você vai para o inferno, porque você é pecador. Por quê? Você é pecador. Eu só estou manifestando o Deus que eu adoro. Vocês estão conseguindo me entender? Agora, se eu adoro esse Deus aí, como que eu ando por aí? Queridos, você já está perdoado. Você já está perdoado. Ele veio para te salvar e ele já fez. Ele já morreu numa cruz. Aceite isso. Já foi pago a sua dívida. A dívida que era contra você e que constava por ordenanças. Não era uma dívida qualquer, querido. Pega essa aí. Falando que eu estou tão cheio que eu já começo a fugir da mensagem. Colossenses 2,13 diz assim. Colossenses 2,13, coloca lá para nós. Colossenses 2,13. Olha lá. E a vós outros, que estáveis mortos em vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, fazendo o quê? Condenando você. Perdoando todos os seus delitos. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças. Sabe o que é esse constava de ordenanças? Lei. A lei condenava eu e você. A lei condenava eu e você. Mas a lei teve que morrer para mim e para você. E ele cancelou esse escrito de dívida que constava de ordenanças, a lei, a qual nos era prejudicial, ela não nos beneficiava. Ela era nos prejudicial. E removeu inteiramente, o que ele fez? Ele encravou na cruz. Vamos terminar de ler esse texto, é sensacional. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Só até o 15. Queridos, aquele que te acusava, aquele que te condenava, já foi vencido. Você não precisa mais ficar recebendo condenação em você. Sabe, porque você é culpado. Sabe quando alguma coisa dá errado, você fala assim, poxa vida, foi culpa minha. Não, pare de trazer culpa para você. Não existe mais culpa sobre você. Seja livre de todo tipo de culpa, de todo tipo de acusação, de todo tipo de imputação de falha. Sabe, pare de trazer para você. Sabe quando uma pessoa, ela falece? Quando minha mãe morreu, me veio 4 tipos de coisas no coração. Primeiro, eu não acredito. Primeira coisa, quando alguém muito próximo de você morre. Não acredito. Segunda coisa, quem é o culpado? Porque ela estava no hospital. Quem é o culpado? Natureza humana, querido, quer encontrar um culpado. E aí eu quero manifestar um Deus que eu não adoro. Quem é o culpado disso aqui? Quem é que fez isso aqui? Aí passa aquele momento, e aí vem o terceiro momento. Eu deveria ter feito mais. E esse é o mais perigoso, o mais devorador, o mais destroçador de almas, é esse tipo de sentimento. Porque você não fala para ninguém, você está em silêncio, se batendo sozinho. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito mais. E o que é isso? É eu mesmo trazendo sobre mim uma imputação de culpa, uma imputação de falha. E eu estou livre disso. Livre. Nenhuma acusação há sobre mim e sobre você que estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, muitos de nós somos filhos de Deus, filhos legítimos. Quantos aqui não aceitam Jesus de forma alguma como Senhor e Salvador da sua vida? Levanta a sua mão. Todos nós aceitamos, amém? Todos nós cremos em Jesus.
E até pelo fato de você estar sentado aqui, escutando a palavra de Deus, já é uma pequena prova disso. Você crê em Jesus. E porque você crê em Jesus, a Bíblia diz que você já está justificado. Você já foi perdoado. Até antes mesmo de você crer, você já tinha sido perdoado. Você só precisava dizer: eu creio em Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu já faço parte de uma grande família chamada Reino de Deus. Agora, nós somos filhos. Só que muitos de nós, queridos, nós queremos estar na presença do Pai com a mentalidade de normas de um servo. De Moisés. Eu sou filho, mas eu quero viver pelas normas e regras do servo, Moisés. E tudo que eu leio, querido, aprenda uma coisa comigo. Eu vou te deixar um pouco mais crítico, mas isso vai ser bom para você. Tudo que eu leio no Antigo Testamento e que eu não passo pela cruz, é como se eu estivesse dizendo: não tem importância a obra da cruz. A pessoa vai lá, lê um texto no Antigo Testamento e fala: olha aqui o que está dizendo. E daí, pastor? E daí o quê? Passa ele pela cruz para a gente continuar conversando. Vocês estão conseguindo entender? Porque as pessoas estão lendo a Bíblia como se Jesus não tivesse morrido. Jesus morreu, ressuscitou, querido. Eu não estou mais em uma aliança antiga. Não estou mais. Eu não faço parte de alianças antigas. Eu faço parte da nova aliança. E a nova aliança diz que todo escrito de dívida que era contra mim, que era prejudicial, que me constava por ordenanças, foi cancelado. Mas a pessoa quer pegar um texto lá do Antigo Testamento e quer imputar alguma coisa sobre mim. Não recebo. Não recebo. Porque diz que Jesus veio, querido, para perdoar os nossos pecados. Ele fez isso ou não fez? Você foi perdoado. Você foi perdoada. E aí, às vezes nós queremos, como filhos, que estamos na casa do Pai, querendo servi-lo como escravo. A semelhança do filho pródigo. O filho pródigo não estava lá comendo com os porcos? Aí ele caindo em si: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem pão, e eu vou, se ele me receber como um dos servos dele, para mim já está ótimo. E aí quando ele chega lá, o que ele encontra? Antes dele falar, antes dele se arrepender, o que ele encontra? Um pai com os braços abertos, que abraça ele, beija ele e fala: meu filho está aqui. Depois que ele fala: pai, pequei contra o céu e contra a terra. Depois que ele recebeu o amor do pai. Então, você, querido, eu e você, nós temos que mudar uma chavinha. Coloca lá para mim, João 15:15. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós somos servos de Deus, sim ou não? Sim, somos. Mas existe um tipo de mentalidade de servo que ela precisa ser mudada. Olha só o que ele diz ali: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado como? Amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Vocês estão conseguindo entender? Eu só quero ser um servo na casa de Deus. Eu só quero ser um servo. Ei, Ele está te chamando para mais. Ele está te chamando para uma amizade. Ele está te chamando para um relacionamento. Ele ama você de todo o coração dele. Ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada que Deus vai pesar a mão sobre mim. Deus não pesa a mão sobre pessoas. Deus pesou a mão sobre o pecado. E por isso que o pecado foi aniquilado. Deus pesou a mão sobre Jesus, querido. Sobre Jesus que Ele pesou a mão. Deus não pesa a mão sobre pessoas. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça. Esse pereça não seja destruído, mas encontre a vida em Jesus, encontre a vida eterna. Então Deus, Ele não pesa a mão sobre as pessoas. Ah, Deus vai pesar a mão sobre a vida das pessoas.
não pesa. Não pesa. Eu coloco a minha salvação aqui, para o meu nome ser riscado do livro da vida, em torno disso que eu estou te falando. Você foi perdoado. Você foi perdoado. A obra da cruz foi completa. Completa. E não há mais o que fazer. Hoje eu e você não vamos mais para o inferno por causa do pecado. O pecado não leva mais ninguém para o inferno. Pastor, explica direito esse negócio. O pecado foi ou não foi aniquilado? Foi destruído na cruz. Sabia que o inferno não foi feito para o ser humano? O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. O que leva as pessoas hoje para o inferno é a não aceitação da obra da cruz. Porque já foi pago. Amarildo, já paguei a sua dívida para você. Não, Fábio, eu quero pagar. Não, Amarildo, já paguei para você. Não, Fábio, eu quero pagar. Ah, então tá bom. Tenta pagar. Ô, Fábio, não consigo. Posso pagar para você? Não quero. Vai continuar devendo. E se morrer devendo, sabe para onde você vai. Estão conseguindo me entender? Se eu não aceito Jesus, se eu não creio em Jesus, é uma decisão minha. E por amor, agora eu vou dar um nó na tua cabeça. Por amor, Deus envia você para o inferno. Por amor. Fala alguma coisa, gente. Fala assim, não entendi nada, pastor. E vocês estão com uma cara de que não entendi nada. Deus, Ele ama tanto você, querido, que aquilo que você escolher, Ele não vai te reter. Ele não vai trazer você pela força, pela violência. Se é pro inferno que você quer ir, então Ele vai deixar. Por amor. O amor de Deus, ele não é sufocante como às vezes o ser humano. O amor de Deus, ele é assim, é envolvente. Mas se eu não aceito, se eu não quero, eu assumo o risco de me distanciar dele. Olha só. O ministério da condenação, ele formou em nós uma mentalidade muito forte de escravo, a ponto de algumas pessoas não quererem sair mais de lá. Queridos, isso é sério. Eu tenho conversado com as pessoas e falado para elas do ministério do Espírito, falado para elas da graça. E as pessoas, tem pessoas que rejeitam isso, porque elas querem de fato uma norma, elas querem uma regra para se viver. A música que estava tocando aqui agora, o louvor que estava tocando, como é que é? A glória lá, como é que é, Redeu? Essa última música, Marcelo, cadê você? Me ajuda? Joga a boia. Tô afundando. Tua graça me basta, né? Por quê? Porque a lei não basta. Como é que é? Senhor, tua graça me basta. Ajuda o Marcelo aí, gente. Presença me sustenta. Então, a graça me basta. A graça me basta porque ela é suficiente para mim. A lei não é suficiente. A lei, na verdade, ela exige de mim. Não é assim? A lei exige de mim. A graça, ela veio suprir em mim. A graça veio derramar em mim aquilo que eu não tinha, aquilo que me faltava, ela veio me abundar. Então essa mentalidade, querido, de escravo, ela ainda continua lá. E aí você pode falar assim, pastor, como assim? Todo mundo quer ser livre da escravidão. Eu vou falar sim, mas as atitudes de algumas pessoas provam o contrário. Algumas pessoas ainda, depois de ter ouvido a graça, eles vão procurar algum lugar para fazer uma campanha, algum lugar para fazer uma corrente. Tem gente que é assim, gente.
Faz uma corrente de oração aqui, uma corrente de oração ali, uma corrente de oração, uma corrente. Daqui a pouco está mais acorrentado do que liberto. De tanta corrente. E ela não pode sair da corrente, ela não pode quebrar a corrente. Porque a lei é assim, ela vai amarrando a pessoa. Por que eu faço uma campanha de 7 qualquer coisa? Para que você não falte em nenhuma. Então você não vem por causa do amor de Deus, você vem por causa da campanha. Porque a campanha te dá um benefício. E dá, querido. Não está aqui de novo. Deixa eu falar. Campanhas te dão benefício. Só que hoje em dia, esse ministério de condenação, que às vezes nós mesmos criamos e trouxemos para dentro de nós, e encontramos lá um pastor de boa intenção fazendo uma campanha para abençoar pessoas. Queridos, se você for olhar os grandes homens de Deus, todos eles que subiram o monte, subiram para entregar alguma coisa, né, pastor? Abraão chegou lá com Isaac para fazer o quê? Para angariar alguma coisa com Deus? Ele foi lá para matar o filho dele. Então, querido, nós entramos às vezes num templo porque nós queremos alguma coisa para mim. Querido, tudo já foi te dado. Você precisa crer nisso. Porque eu começo a buscar coisa que eu já tenho. Já foi liberado para mim no mundo espiritual. Só que, porque eu não creio, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar. Mentalidade de escravo. Preste atenção no que eu vou te dizer. O povo, ele estava no Egito. Ok? O povo no Egito. Pela graça de Deus, Deus fala com Moisés. Moisés tinha feito alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus? Pelo contrário, tinha matado um egípcio, tinha fugido da onde ele estava em um campo lá do sogro dele, cuidando de ovelhas, atrás do deserto, está escrito isso na Bíblia. Eu não sei onde é atrás do deserto, mas deve ser um lugar muito ruim, porque se o deserto é ruim, né? Ele estava atrás do deserto. Então ele não merecia nada. E Deus chamou ele para libertar o povo dele do Egito. O povo sai pela graça de Deus. O povo não fez nada para ser liberto. Preste atenção nesse trajeto, querido. O povo sai pela graça, passa pelas águas, né? Falando aqui sobre o batismo, passa pelas águas do mar, em terra seca, e agora eles chegam ao pé do Monte Sinai. Foi salvo pela graça? Foi salvo pela graça. Foram conduzidos pela graça, pelo batismo. E agora eles chegaram aqui, no pé do Monte Sinai. O que eles falam para Moisés? Moisés, sobe lá. Vê o que Deus quer de nós. Porque aquilo que Deus falar para nós fazer, nós vamos cumprir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu saí, fui salvo pela graça. Fui batizado pela graça. Chega um tempo da minha e da sua vida que eu falo, cadê as leis para eu servir? Eu mesmo abandono a graça. Quais são as normas? Quais são as regras? Quais são os enlatados, os modelos para eu servir? Porque se eu servir, eu vou achar que eu sou extremamente suficiente para que Deus me ame. Deus te ama, querido, o tempo todo. Só que nós procuramos alguma coisa para agradar a Deus. Só que nessa busca incessante de querer agradar a Deus, às vezes a gente acaba mais desagradando que agradando. Porque fica sobre a minha justiça. É aquilo que eu faço, é aquilo que eu produzo, é aquilo que eu manifesto, que agora faz Deus me servir. Porque a ideia aqui é fazer com que Deus me sirva. E nós chegamos a esse ponto, querido. Chegamos a esse ponto de diminuir a Deus a ponto dele ser meu servo. Ai, pastor. Não, a gente não faz isso. Quando você ora, não quero olhar para ninguém agora. Quando você ora muitas vezes
no intuito de dobrar a Deus para Ele fazer aquilo que você quer. Não, né? Aleluia, ninguém faz isso. Esse povo, querido, que foi tirado, eles receberam a lei. Eles estavam vivendo sobre a lei, ok? Eles estavam vivendo sobre a lei. Moisés deu a lei, deu as tábuas da lei para eles, e agora eles estavam vivendo na lei. Esse povo que vivia na lei, ele sabia do que Deus podia? Sim ou não? Sabia do que Deus podia. Deus foi aquele que fez uma coluna de fogo para que os egípcios não chegassem nele. Eles viram isso. Eles viram o mar se abrir. E agora que eles vivendo na lei, eles viram água sair de rocha, eles viram ser servidos por codornizes, pão caía do céu, eles conheciam um Deus poderoso. O que, querido, o ministério da lei faz, além de nos condenar, ele nos ensina que Deus pode, não quem Deus é. Muitas vezes nós aprendemos o que Deus pode. Então toda vez que eu venho para a igreja, nesse entendimento, com essa qualidade de pensamento de que eu sirvo o ministério da condenação, sem saber, eu venho atrás de um Deus poderoso, que pode fazer muitas coisas por mim. E tudo que eu mais quero, que eu mais desejo, é que esse Deus faça coisas por mim. Então a lei, ela nunca ensinou o povo de Deus que Deus era Pai. Somente a graça que vem em Jesus ensinou. Então, no ministério da lei, no ministério da condenação, da morte, nós aprendemos que Deus é um Deus irado. Preste atenção nisso, querido. Isso aqui eu falei olhando para a minha própria vida. Eu vivi isso aqui. Eu aprendi que Deus é um Deus irado e que me vê como um pecador. E que se caso eu não me arrependa como um miserável e não me humilhe muito, eu não serei perdoado. E se eu não for perdoado por Deus, eu serei jogado no lago de fogo e enxofre, onde há choro e ranger de dentes. Era só eu que vivia isso, querido? Mas, né, tinha um mas, se eu me arrependesse, com muito choro e muita tristeza, pelos meus erros, e abraçar as normas e as regras da igreja e da minha religião, aí sim eu serei aceito por Deus e perdoado para ir para o céu. E aí o que eu aprendia com isso? Eu aprendia, querido, que no final de tudo, que se eu fosse bom o bastante, que se eu fosse bom o suficiente, olha só que coisa boa, aquele que é poderoso ia fazer tudo aquilo que eu queria. Porque agora, queridos, fala a verdade se a gente não se sente assim. Quando eu caminho certinho, agora estou indo para a igreja, agora estou fazendo devocional, agora eu oro, eu jejuo, eu faço as práticas espirituais, agora sim, agora eu vou entrar na presença de Deus e vou pedir para Ele fazer aquilo que eu quero e não vai ter como Ele falar não, por causa daquilo que eu fiz. Então olha só, a construção do pensamento é assim: se eu orar no monte, eu provo que eu sou bom e merecedor de ter aquilo o que é poderoso pode dar. Então presta atenção, eu sirvo a um Deus poderoso que pode, Ele tudo pode, mas Ele não quer. E eu, que sou uma pessoa boa, sou um homem bom, por causa das minhas práticas religiosas, eu sou um homem bom, eu quero muitas coisas, mas não posso, porque eu não sou poderoso o suficiente. Presta atenção nisso, não deixa o diabo roubar tua atenção agora. Então o que eu faço? Eu uso a minha fé, é forte isso, querido, eu uso a minha fé para tentar converter aquele que é poderoso e não quer a fazer aquilo que eu quero, mas não posso. Fala a verdade, deu um nó na tua cabeça. Vou falar de novo, devagar. No ministério da condenação, eu me acho bom. Eu posso me tornar uma pessoa boa pelas minhas práticas, pelas regras da minha religião, e agora eu me tornei uma pessoa boa.
Só que eu sou uma pessoa boa que quer muita coisa, mas não pode. Porque eu não sou poderoso o suficiente. E eu sirvo a um Deus que é poderoso o suficiente, mas não quer. Então eu tento converter a Deus com a minha fé. Então eu vou para o monte, eu faço jejum, eu faço orações, eu entro no monte, eu faço bastante práticas religiosas para tentar dobrar aquele que é poderoso e não quer fazer, a fazer aquilo que eu quero, mas eu não posso. Está conseguindo entender? Esse é o jeito da religião. E é disso que nós precisamos nos libertar, querido. Nós precisamos nos libertar, ou até mesmo destronar esse Deus que nós construímos poderoso. O Deus que nós servimos, o Deus de amor, ele é um Deus poderoso, amém? Mas esse Deus que a religião muitas vezes nos ensinou a construir, ele precisa ser destronado. Ele precisa descer das plataformas às quais eu e você colocamos ele um dia. E hoje isso vai acontecer aqui. Por exemplo, quer ver? Eu preciso ser liberto dessas coisas, desses modelos, desses moldes. Eu não vivi tanto isso, quem sabe o pastor Ailton ele viveu isso. Mas o que precisava para ser um pastor antigamente? Para você ser um bom pastor, você tem que, primeiro, pregar a palavra, você precisa cantar, você precisa tocar um instrumento. Eu não sei se o pastor Ailton ele não viveu muito essas regras, graças a Deus, né? Mas isso era exigido, né, pastor? Existia uma cultura, né? Ilicitamente, implicitamente, né? Você tem que cantar, você tem que tocar um instrumento, você tem que visitar as pessoas, você precisa fazer velórios, você precisa assobiar, chupar cana, sabe? E fazer várias coisas que talvez a religião colocou. Fora as coisas que nós, quando estamos para nos tornar pastores de fato, nós mesmos já atraímos para nós. Então eu acho que se eu cumprir com essas normas, eu acho que se eu cumprir com essas regras que até eu mesmo inventei, eu vou ser um bom pastor. E eu preciso ser liberto disso. Liberto desses sistemas. Qual que é o sistema que você tem sido colocado? Você quer ver? Deixa eu pegar você. Você me permite virar o canhão pro teu lado? Olha lá. A vida toda você foi angariando informações do que é ser bom, do que é ser ruim. Do que é certo, do que é errado, do que é feio, do que é bonito, do que é aceito, do que é reprovado. E você foi colocando tudo isso em um lugar, em uma sala do teu interior, lá dentro. Ali, você foi pendurando quadros de memórias de pessoas que faziam aquilo que você sonhava fazer, mas você nunca conseguiu fazer. Também ali, você colocou retratos de pessoas melhores do que você. Seus parentes, sabe, seus primos, suas primas, seus amigos, que tinham dons que você não tinha, talentos que você não tinha, e você foi colocando o retrato deles ali nessa pequena sala. Algum dia você se sentou nessa sala, nesse quarto, para analisar a sua própria vida e percebeu o quão distante estava de atingir alguns padrões que você estabeleceu. E se comparou com algumas pessoas e teve a convicção de que jamais seria boa quanto ela. Nesse momento, te apresentaram um Deus poderoso. E te disseram que se você fosse fiel às suas leis, você teria o Deus poderoso a seu favor. Aí você chegou à incrível conclusão: agora eu poderei ser aquilo que a vida toda sonhei para ser e eu não pude. Quando na verdade Deus quer te libertar de tudo isso. E o que acontece muitas vezes com algumas pessoas? Elas não querem esse tipo de libertação. O que elas querem, na verdade, é ser quem ela sonhou em ser a vida toda. E elas não abandonam isso. E aí, vem a mensagem da graça: seja livre de tudo isso. Não quero. Não quero, porque eu sonhei ser isso a vida toda. Não, Deus está te libertando de todos esses moldes, de todas essas regras, que talvez você criou para você mesmo, ou que você a vida toda angariou e achou que você não é suficiente. Não.
Deus, Ele te aceita do jeitinho que você é, tem um plano e um projeto maravilhoso para você. E Ele está querendo me libertar desses tipos de normas e regras e leis que eu imputei sobre mim. Gálatas 5:1. Abra lá. Gálatas 5:1. Você é livre, querido. Olha lá. Para a prisão que Cristo te libertou. É isso? Para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Deixa o texto aí, Jean, por gentileza. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Só que o que acontece? Eu saí do Egito, eu estava preso aqui, estava escravo aqui. Eu saí do Egito, glória a Deus. E eu vim aqui e eu mesmo me aprisionei com um monte de regra enorme. E eu amo isso. E ai daquele que tentar me tirar daqui, porque eu quero continuar aqui. Não, querido. Pastor, o que pode? O que não pode? Sabe o que você deveria? Ame a Deus de todo o seu coração. Tem um teólogo inglês que diz isso. Ele fala assim: ame a Deus de todo o teu coração. Ame a Deus do profundo da tua alma e faça o que você quiser. Porque se você amar a Deus de todo o teu coração, do profundo da tua alma, dificilmente você vai andar errado. Porque você não vai querer desagradar a Deus. E aí o pode ou não pode vai depender de você. Nossa, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneceis, pois, firmes. Aonde? Nessa liberdade. E não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Não volte de novo para a escravidão. Não seja escravo novamente. Não aceite escravidão sobre a sua vida. Olha só o que Jesus, o próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 23:13. Mateus 23:13. Olha lá. Mateus. Ai de vós, ele está falando com aqueles religiosos. Aqueles aos quais detinham a lei nas suas mãos. Eles tinham um povo para ensinar. Esses religiosos, esses pastores daquela época. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Vocês fecham a porta. Vocês ficam colocando lei para eles, eles não conseguem entrar no reino de Deus com lei. Eu e você não conseguimos entrar no reino de Deus com lei. A lei precisa morrer para nós. Eu preciso viver pela graça. Olha só o verso 15. Esse é o mais forte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito, querido? Prosélito é aquele que não conhece nada de regra, de norma, e ele vai até essa pessoa, tira ele de um ambiente e coloca ele em um outro ambiente. Esse é o prosélito. Vocês percorrem mar e terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Forte, né, o que Jesus está falando para os homens da religião. Eu não quero ser um homem da religião, querido. Eu não quero aprisionar pessoas. Eu quero libertar pessoas. E você? Vamos libertar as pessoas? Queridos, para encerrar, o Ministério da Música pode subir aqui. Nós precisamos nos libertar do domínio e da opressão da lei. Abra o texto ali em 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Preste atenção aqui em mim, querido. Olha o que está escrito ali. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a graça. É isso que está escrito ali?
Então, quanto mais lei eu coloco, quanto mais lei eu prego, mais força eu dou para quem? E quanto mais força o pecado tem, mais energia tem a morte sobre a vida das pessoas. Muitas pessoas, querido, eu não quero dizer todas, mas muitas pessoas estão doentes no seio da igreja porque elas têm escutado muita lei. Porque o espírito de morte que traz enfermidade para a vida das pessoas, ele é alimentado pela lei. Quando você começa a pregar a graça, eles começam a perder a força. E aí, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Só que deixa eu dar uma boa notícia para você. Abra sua Bíblia ali comigo em Romanos 6,14. Aqui está a vitória sobre o pecado. Aqui está a vitória sobre a lei. Olha lá o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vocês não estão mais debaixo do domínio da lei. Vocês não estão mais sob o domínio da lei. Aleluia. De pé, querido. Algumas coisas têm mexido comigo nesses dias. E uma delas, querido, que fala sobre a minha capacidade. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui do fundo do meu coração. Às vezes eu me acho tão incapaz. Às vezes você olha para mim e fala assim: poxa, pastor, essa semana saí para jantar com um casal. E o casal falou assim: pastor, o senhor tem uma facilidade para falar, o senhor fala e a gente entende tudo e tal. Eu confesso para vocês, querido, que eu tenho uma dificuldade com a minha capacidade. Eu acho que eu não posso, eu acho que eu não consigo. Sabia? Eu tenho essa luta comigo. Eu me sinto às vezes insuficiente, incapaz. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas é uma luta que eu tenho para não receber esse tipo de acusação. Mas às vezes parece que eu me sinto fraco e essas acusações elas me pegam. E na quinta-feira de manhã, a Ju, minha esposa, falou assim: Fábio, se você puder, não vai para a igreja hoje de manhã, fica em casa, ajuda o João a fazer a tarefa. Tem um filho de 6 anos, para quem não sabe, está aprendendo a ler, escrever, formar frase. E até por orientação da professora, ela falou assim: se empenhe mais vocês como pai e mãe para dar atenção para ele. E aí eu falei: tá bom, vou ficar em casa na quinta-feira de manhã. E fiquei em casa para ajudar ele a fazer a tarefa. Deixei ele dormir até tarde. Quando ele acordou, falei assim: João, pega o seu material escolar, senta lá na mesa que o papai vai te ajudar a fazer a tarefa. Aí ele foi correndo, levou o gato. Foi e deitou na sala. Falei: João, o papai está falando para você. Pega o seu material escolar, o papai vai te ajudar a fazer a tarefa. Senta lá na mesa que o papai vai te ajudar a fazer a tarefa. Ele: eu não sei fazer tarefa, eu não sei escrever, eu não sei. E aquilo foi me dando uma alegria. Sabe como é que é? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu tô falando. Me dando uma alegria assim, Aí eu falei com bastante amor e carinho pra ele assim: pega lá a tua tarefa, senta lá naquela mesa, porque o papai vai te ajudar a fazer a tarefa. Daí ele largou o gato meio chorando, eu não sei fazer, foi pegar. E enquanto isso eu fui escovar o dente. Quando eu fui escovar os dentes, quem estava lá? O Espírito Santo de Deus. E aí quando eu fui pegando a pasta ali, o Espírito Santo falou comigo assim: você é igualzinho ele. Eu falei assim: igualzinho quem? Igualzinho seu filho, João. Eu falei: por quê? Ele falou assim: quando eu te mando fazer algumas tarefas, você se apoia na sua capacidade e não na minha graça que te basta. Ele falou assim para mim:
Se você se sentar com seu filho naquela mesa, a tarefa que você está pedindo para ele, ele vai concluir ou não? Falei, Deus, vai. E por quê? Por causa da capacidade dele? Ou por causa do teu amor com ele? Falei, por causa do meu amor com ele. O problema, querido, é que às vezes nós nos apoiamos mais na nossa própria capacidade do que na graça de Deus. Deus é teu Pai. E teu Pai que te deu algumas tarefas para concluir aqui nessa terra, Ele está sentado à mesa com você. E Ele não vai te abandonar, querido, enquanto você não concluir a tarefa que Ele mesmo pediu para ti, para fazer. A graça dele. A graça dele vai te bastar. O poder dele se aperfeiçoa, sabe onde? Na sua e na minha fraqueza. Queridos, está chegando um tempo de maturidade para nós, onde nenhum de nós mais vai procurar monte para tentar converter a Deus, para tentar pedir alguma coisa para Ele. Está chegando um tempo de maturidade, querido, onde nós vamos entrar em um tempo como esse, para celebrar aquele que nos salvou e que já nos deu tudo. Se você for reparar, o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. E curiosamente, o diabo levou Jesus para o monte e para o templo. Curiosamente. Só que quando o diabo leva alguém para o monte e para o templo, é para oferecer alguma coisa para essas pessoas. Não para que essas pessoas ofereçam alguma coisa para Deus. A pergunta é a seguinte, querido. O que muitas pessoas têm feito nos montes hoje? Elas estão indo para entregar, elas estão indo para sacrificar, elas têm vindo para os templos para se diminuir e para desaparecer, ou para subir nos pináculos e mostrar o quanto elas são importantes? Devagarzinho a lei vai sendo destronada da nossa vida. Mas hoje eu queria que você abraçasse isso, querido. A graça de Deus, ela basta para você. Você não precisa de normas, você não precisa de regras, você não precisa de estatutos e de formatos para como você andar com Deus. Sabe o que você precisa? É de um relacionamento profundo, de um amigo. E é tudo que Ele mais quer te dar.